Estudo de número 126, Mateus capítulo 27. Hoje nós veremos do versículo 45 ao 56, a parte 3 deste estudo que fala sobre o sofrimento de Cristo lá na cruz, que fala sobre o sofrimento que ele passou, todo o sofrimento dele antes e durante a cruz. Então hoje nós falaremos especificamente sobre a morte de Jesus, né? Nós chegamos aí agora, neste momento que particularmente eu considero o mais terrível e tenebroso de toda a história da humanidade. Nenhuma guerra, nenhuma tragédia, nenhuma catástrofe na história da humanidade pode ser comparada com estas 6 horas de sofrimento na cruz. 6 horas de sofrimento na cruz. Foi o tempo que Jesus passou ali. E ali nós vemos o quanto o Filho de Deus agonizou por nós. Agonizou primeiramente, sofreu por amor ao Pai, pela glória do Pai, para a glória de Deus, né? A gente sempre tem que deixar isso bem claro. Jesus Cristo veio ao mundo, a obra que Cristo realizou, foi para salvar pecadores? Foi, mas principalmente, especialmente, para obedecer, em obediência ao Pai e para glorificar o Pai. Salvar os pecadores foi uma consequência do desejo de Cristo em glorificar o Pai, né? Tem um vídeo que circula na internet aí de um pregador, nem sei o nome dele direito, um jovenzinho falando besteira, e ele fala que Jesus é o centro do Evangelho, Jesus é o centro do Antigo Testamento, e Jesus é o centro da história, né? Mas o centro de Jesus somos nós, é você, né? Nós somos o centro de Jesus, né? Do coração de Jesus. Isso é um absurdo, né? Não tenho o que dizer, fica falando besteira. Aí fizeram a montagem do reverendo Augusto Nicodemos respondendo, né? Como se estivesse respondendo ao rapaz. E o reverendo Augusto dá ali uma aula de Bíblia, né? Nesse que é o assunto dos mais importantes de todas as Escrituras, né? Mas ali, Jesus Cristo, na cruz, ele experimentou a fúria da ira de Deus contra o pecado, que não era dele, mas era nosso. Deus aplacando a ira de Deus contra os pecadores. Deus contra Deus, né? Deus Pai despejando a ira dele por causa dos nossos pecados, contra os nossos pecados, na pessoa do Deus Filho, né? Por isso mesmo, este momento também é o momento mais glorioso no qual vemos o quanto um Deus santo, justo e bom pode amar pecadores tão miseráveis como nós, né? Esse para mim é o texto um dos textos mais belos das Escrituras, né? Vamos lá, vejamos então a morte de Jesus, né? Os relatos de Mateus e Marcos trazem mais detalhes que Lucas e João, né? No decorrer da exposição nós vamos cruzar as referências justamente para termos mais detalhes, né? Nós vamos dividir esses versículos, esses 10 versículos, em 3 partes. Do versículo 45 ao 50, veremos o sofrimento até a morte. Do versículo 51 ao 53, os sinais, os milagres que aconteceram ali na ocasião da morte de Jesus. E as mulheres piedosas que seguiram a Jesus, dos versículos 55 e 56, né? Então vamos falar sobre o sofrimento até a morte. Versículo 45 diz assim: era a hora terceira quando o crucificaram. Marcos 15, 25 diz isso. Era a hora terceira quando o crucificaram, ou seja, às 9 horas da manhã. Jesus foi pregado na cruz às 9 horas da manhã daquela sexta-feira. Nas 3 primeiras horas da sua crucificação, grande movimentação houve ali, porque como eu disse para vocês no estudo passado, o Calvário, ele ficava no entroncamento de estradas. Então, o objetivo era esse, eles crucificavam as pessoas à beira das estradas, justamente para que as pessoas que estivessem passando ali zombassem dos condenados, causassem ainda mais sofrimento aos condenados, né? Os soldados cumprindo as suas ordens, os transeuntes passando pela estrada de um lado para outro, e os condenados, que eram ali crucificados com esse objetivo de serem expostos, né?
os líderes religiosos ali também zombando e dando-se por satisfeitos. Mateus então afirma, versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Então das 9 da manhã ao meio-dia, foram as 3 primeiras horas, aquele tumulto, as pessoas indo de um lado para outro. Diz Lucas que já era quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. É porque o judeu ele começa a contar a partir do amanhecer, né? Então a hora sexta é o meio-dia. Por volta quase meio-dia, a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra, né? Então, não devemos supor que outra causa, além do poder de Deus, tenha trazido essas trevas ali, né? Foi um ato do poder de Deus. Tentativas de explicar essa escuridão como uma tempestade repentina, né? É muito comum naquela região um vento chamado siroco, que vem do deserto, e ele traz não só uma poeira muito densa, mas uma tempestade, às vezes, muitas vezes ele traz tempestade, que escurece o céu de uma hora para outra, né? Esses dias, São Paulo escureceu em plenas 3 horas da tarde, segundo eles, com a fumaça da Amazônia. Eu, até hoje, não engoli essa história. Fumacinha inteligente, passou por Brasília, podia ter dado uma paradinha em Brasília, né? Para poder tocar na cabeça lá dos líderes, mas não, veio direto para São Paulo, né? Ninguém viu essa fumaça chegar em São Paulo, né? Impressionante, mas tudo bem. Os cientistas dizem, a gente acredita, né? Vamos lá. Mas mas dizer que essa escuridão foi apenas uma tempestade que escureceu um pouco o dia, não foi isso. Também dizer que foi um eclipse, né, como parece dizer o texto lá de Lucas 23, 44, né, aí na nota de rodapé tem aí uma explicação. Nós temos, citei essas 2 variantes textuais, o texto Receptus e o texto bizantino, né? Nenhum dos dois traz para nós a palavra sol, você não encontra a palavra hélios aí no texto. Então, essa escuridão, né, se você for traduzir o texto ali literalmente, e escuridão se fez sobre toda a terra, né? Então, o que dá a entender que não foi um eclipse, mas foi um cair da noite mesmo sobre toda a terra. Toda a terra ali significa não o planeta Terra, até mesmo porque eles não chamavam o planeta de planeta Terra, nem não se tinha essa concepção, né? Terra ali, como Lutero, Calvino e outros, o Heiderbos, eles traduzem por país, ou seja, a nação de Israel, né? Houve densas trevas ali naquele momento, né? Certamente os evangelistas tinham em mente o texto de Êxodo 10, 21 e 22, no qual vemos que antes da primeira Páscoa no Egito, houve densas trevas como sinal do juízo de Deus. E agora, na última Páscoa, né, foi a última Páscoa, foi aquela, para nós cristãos, aquela foi a última Páscoa. Também houve densas trevas em cumprimento da profecia de Amós 8, 9 e 10. Né? É importante a gente ver isso, né? Foi um ato do juízo de Deus. Os israelitas ali, os judeus, ao verem aquela escuridão, certamente eles relacionaram o que estava acontecendo ali com o que aconteceu lá no Egito. Se eles pensaram, não sei, talvez, eu creio que sim, mas nós devemos ver assim, a primeira Páscoa, antes da primeira Páscoa, densas trevas. Aqui, depois da última Páscoa, densas trevas também. Mostrando o juízo de Deus contra os pecadores, né? Amós 8, 9 e 10. Está aí na apostila aí, Amós 8, 9 e 10. Entre a hora sexta, isto é, 12 horas, né, meio-dia, e a hora nona, 15 horas da tarde, houve um hiato silencioso. Você não ouve nada. Né? Jesus não fala nada nesse momento. Né? Mais para o final ali desse tempo, a hora que ele vai entregar o seu Espírito, aí ele fala. Cristo nada disse, porém, diz o verso 46, por volta da hora nona, olha lá comigo na Bíblia,
por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Hendrickson nos lembra que há um elo muito estreito entre a escuridão, que apontava para o juízo de Deus, aquelas 3 horas de intensa escuridão, e o grito de agonia que Cristo soltou. Há um elo muito forte entre esses dois momentos. Por quê? A ira de Deus estava sendo derramada em sua plenitude sobre Jesus. Este grito foi a 4ª, eu coloquei última, mas está errado. Foi a 4ª palavra que Jesus proferiu na cruz. Depois vai ter outras palavras, né? Mas essa foi a 4ª palavra que Jesus proferiu na cruz. Tira o último aí. Eu já vou tirar aqui para não esquecer depois. Foi a 4ª palavra, né? Ou a 4ª declaração, né, de Jesus lá na cruz. Prosseguindo. Oi. Sim, o texto de Isaías 53, ele fecha todo ali o momento da crucificação, né? Não sei se é especificamente nesse momento, mas é todo o sacrifício de Jesus, né? O Senhor clamou ao Pai: Eli, Eli, lema sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Além de uma citação do Salmo 22:1, você pode ver lá no Salmo 22:1, esse texto, né? É uma citação. Além disso, o brado de profunda dor a qual jamais conseguiremos mensurar. Eu sempre tenho dito isso para os irmãos aqui, quando falo sobre a morte de Jesus. Eu quero ler para vocês o que John MacArthur diz sobre esse momento, nessas palavras de Jesus, né? John MacArthur diz, enquanto Cristo estava pendurado ali, ele estava carregando o pecado do mundo. Ele estava morrendo como um substituto para outros. A ele foi imputada a culpa do pecado deles. E ele estava sofrendo o castigo por esses pecados em favor deles. E a própria essência deste castigo era a efusão da ira de Deus contra os pecadores. Né? Deus derramando a ira dele sobre os pecadores. De algum modo misterioso, durante essas horas terríveis na cruz, o Pai derramou a medida completa da sua ira contra o pecado. E o receptor dessa ira foi o próprio Filho amado de Deus. Né? Ali na cruz do Calvário, quando Jesus diz: por que me desamparaste? Né? Cristo estava desamparado do amor do Pai, porque naquele momento a ira e a justiça de Deus recaíram sobre ele. Isso não quer dizer que naquele momento Deus deixou o seu atributo do amor. Né? Esses dias estávamos conversando sobre isso no grupo lá dos jovens e adolescentes, sobre os atributos de Deus. Né? A gente tem aquela ideia de que quando Deus está exercendo a justiça dele, ele não está exercendo o amor. Quando ele está exercendo o amor, a justiça ele dá uma amenizada, né? Dá uma diminuída. Não. Alguém colocou um desenho que eu achei interessante. Né? Pense em blocos, né? Blocos no mesmo tamanho. Né? A justiça, o amor, a ira, a bondade, a misericórdia, né? A santidade, são atributos de Deus. Todos esses atributos são a mesma intensidade o tempo todo. De forma que na hora em que Deus está exercendo o seu juízo, ele também está exercendo o seu amor. Ele não deixa o seu amor de lado. Não é como nós. Deus não é como nós que, quando a gente está exercendo o nosso amor, dificilmente a gente tem uma severidade ali, uma ação mais severa. Né? A gente é mais amor. Ou então o contrário, quando a gente está com raiva, ou quando a gente está irado,
a gente não se controla, não tem amor na nossa ação, né? Nós somos desequilibrados, né? Nós somos descompassados e descompensados. Deus não. Deus, ele tem todos os atributos ao mesmo tempo, e todos os atributos de Deus, um não anula o outro, um não supera o outro, um não é menor do que o outro ou maior do que o outro, né? Deus é pleno em todos, né? Então, mas naquele momento ali, Jesus Cristo estava vendo a face da ira de Deus, a face que ele tanto viu em amor, tanto viu na glória, né, a face do Pai. Agora ele via a face da ira de Deus, né? Se nós não podemos mensurar a dor física que Jesus passou, eu não sei quantos aqui viram semana passada aquele documentário sobre a crucificação, como é terrível a morte de crucificação. Não sei quantos aqui viram, é uma coisa absurda, né? Isso sem contar os açoites que Jesus sofreu e tudo mais, a humilhação. Mas se nós não conseguimos mensurar a dor física, imagine a dor espiritual, imagine o que Cristo estava passando ali. Ah, pastor, mas ele era Deus. Mas ele venceu a cruz como homem. Também venceu como Deus, né? Porque só Deus poderia aplacar a ira de Deus. Mas ele venceu como homem. Nós veremos isso daqui a pouco, quando nós vermos o versículo 48. Versículo 47 a 49. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo, um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre, e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Enquanto Jesus sofria por compaixão aos pecadores, destes ele recebia ainda mais escárnio, né? Ainda que se possa alegar que as palavras Eli, Eli, né, essa exclamação de Jesus, que é aramaico, sejam muito parecidas com a pronúncia do nome Elias, né, profeta Elias, em hebraico, eles estavam zombando e escarnecendo de Jesus, tal como nós vemos aqui no versículo 49. E outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem socorrê-lo, vem salvá-lo, né? Então eles estavam zombando de Jesus, né? Um dos que ali estavam, possivelmente o centurião, né, diz o texto aqui que um dos que ali estavam correu a embeber uma esponja em vinagre e a colocou num caniço para alcançar a boca de Jesus, né? Ele estava lá na cruz, então para alcançá-lo, colocou na ponta de um varejão e chegou na boca de Jesus. Conforme João 19, 28, antes que ele fizesse tal coisa, Jesus havia clamado: tenho sede. E aqui nós vemos a humanidade de Jesus. Como homem ele estava enfrentando a cruz, ele sentiu sede. Esta então foi a 5ª declaração de Jesus na cruz: tenho sede, mostrando a sua humanidade, né? E faz sentido ele estar com sede, ele já deveria não ter bebido durante toda aquela manhã, o sol ali escaldante sobre ele, o sangue, ele vertendo sangue, né? Isso aumenta a sede, né? Dá mais sede ainda, né? Ele estava com sede, e ele disse: tenho sede. Então foi onde esse soldado, possivelmente o centurião, né? Aqui Mateus diz que foi um deles, né? Logo um deles correu a buscar então a esponja, embebeu no vinagre, pôs na ponta do caniço e deu a Jesus. E ele bebeu, né? Se antes ele havia rejeitado a bebida amarga que lhe deram, porque ele queria, né, ele rejeitou, nós vimos semana passada, ele rejeitou essa bebida amarga, eles estavam ali zombando dele, né? Agora ele permitiu-se um pouco de alívio na sua sede. Na sua sede nós temos uma evidência clara da sua humanidade. E como homem ele enfrentou tudo aquilo. Que os que negam a sua humanidade atentem para esse fato. Ressaltamos ainda
que isso foi cumprimento da profecia do Salmo 22, verso 15. Fala sobre esse momento em que Jesus, na sua dor, no seu sofrimento, deram ali a beber vinagre. Né? Verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, né, muitos ouviram, né, entregou o Espírito. Algo muito importante aqui não pode passar despercebido aos nossos olhos. Jesus não morreu em decorrência do sofrimento e da exaustão física, mas morreu voluntariamente. Ele disse, a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Né? A morte por crucificação levava até alguns dias para se concretizar. Tanto é que era costume quando o condenado ele era crucificado no começo da semana, eles deixavam o sujeito morrer e a míngua lá na cruz. Levava 3, 4 dias para morrer. Mas no caso aqui, por estar chegando a Páscoa, né, ou o sábado, né, no caso, mas aí foi por causa da Páscoa, os judeus então foram, nós vemos lá em João, os judeus foram pedir a Pilatos para permitir que se quebrasse as pernas deles, para eles morrerem mais rápido. E por que quebrar as pernas? Como eu expliquei para vocês semana passada, a pessoa que estava crucificada, né, geralmente ela tinha um apoio aqui no pé, né, tinha um calço, onde se pregava os pés da pessoa, né, ou amarrava, mas geralmente eles pregavam mesmo. Né? E eles ali, pendurados na cruz, conforme o corpo ia cansando, eles iam soltando o peso. E conforme você vai soltando o peso, você vai tendo dificuldade para respirar. Né? Naquele documentário lá que eu mostrei para vocês, teve um rapaz lá que ficou 8 minutos nessa posição, amarrado numa cruz, e estava cheio de médico ali, cheio de equipamento médico, e ele pediu para ser socorrido, porque 8 minutos foram suficientes para ele ficar com falta de ar, com dificuldade de respirar. Por quê? Porque nessa posição, a caixa torácica não expande. Né? O aparelho respiratório nosso não funciona direito. A oxigenação do sangue é comprometida. E aí o coração trabalha mais rápido, né? Ele acelera, os batimentos cardíacos da taquicardia, complica a situação ali para a pessoa, ele se sente ainda mais cansado. Então, na tentativa de puxar um pouco de ar, o condenado fazia esse movimento, né, com as pernas. E aí ele fazia isso, aqui ele conseguia respirar um pouco. Né? Um pouquinho que ele fizesse, ele conseguia puxar o ar. Imagina o sofrimento. Né? Eles vinham, quebravam as pernas deles. Porque com as pernas quebradas eles não conseguiam fazer esse movimento, além do que aumentava ainda mais a dor e causava gangrena e trombose. Era uma forma de acelerar a morte da pessoa. Quando eles estavam demorando para morrer, eles iam lá e quebravam as pernas deles. Foram isso que eles pediram. Deixa a gente lá quebrar as pernas deles, para que a gente acelere aí, porque amanhã é a Páscoa, começa daqui a pouco, a gente tem que... Não podemos deixar ninguém pendurado na cruz. Né? A morte relativamente rápida de Jesus, né, em torno de 6 horas, mostra que aquele que é a vida tem autoridade sobre a morte. Jesus é a vida e ele tem autoridade sobre a morte. E esta está sob o seu comando. Interessante que a Bíblia diz, né? Ele entregou o Espírito. A Bíblia não diz que o Espírito foi retirado dele. Ele entregou o Espírito. Ele só morreu na hora que ele quis morrer. Ah, pastor, mas é porque o sofrimento dele foi muito, por isso que ele morreu rápido. Jesus Cristo não morreu em função dos sofrimentos. Não estou dizendo que ele não sofreu, tá? Muito pelo contrário. Sofreu e muito. Coisa que a gente não pode imaginar. Mas o que eu quero reforçar com você aqui é que ele só morreu quando ele quis morrer, quando ele entregou o Espírito, quando ele disse, agora, ele não falou, entrego à morte o meu Espírito, a minha vida, não, eu entrego a minha vida à morte, não, entrego ao Pai. Né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Foi o que registrou Lucas, lá em Lucas 23, 46.
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Só que aí vem João e nos dá mais uma outra informação. João relata que esse momento, com outras palavras, ele relata que Jesus disse que após, ou melhor, João disse que após Jesus ter ingerido o vinagre que deram a ele, ele disse, está consumado. Qual dessas duas falas foi a última? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ou está consumado? Né? Provavelmente, aqui Lucas registrou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né? Certamente, João, quando ele registra ali, né, está consumado, quando Jesus disse isso, ele estava já chegando no final ali da sua vida, nos últimos momentos. Então ele olha para os céus, para o Pai, olha para aquela multidão, olha para si mesmo e diz, Pai, está consumado. Tudo o que era necessário fazer para salvar o teu povo, eu fiz. A ira do Senhor que deveria recair sobre o teu povo, recaiu sobre mim e eu salvei o teu povo. Está consumado. Não há mais nada a ser feito. Por isso que os adventistas do sétimo dia são hereges. É uma seita herética. Porque eles creem que lá em 1844, não me lembro exatamente o dia, 1844, quando William Miller profetizou a volta de Jesus, e Jesus não voltou, aí depois ele reprofetizou, e errou de novo, Jesus não voltou, aí a Ellen White vem e fala, não, William Miller só não entendeu, mas aconteceu uma coisa maravilhosa nesse dia, aconteceu o juízo investigativo. E o que é esse juízo investigativo? Jesus se levanta do seu trono, entra no Santo dos Santos, né? Lá no céu, ele entra no Santo dos Santos. Onde está isso lá, eu não sei. Né? A Bíblia, em lugar algum, fala de Santo dos Santos. A Bíblia fala do céu como a morada de Deus. Todo o céu é o Santo dos Santos. Onde Jesus estava era o Santo dos Santos. Né? O lugar santíssimo. E Jesus, então, entra no Santo dos Santos. E Ellen White vê o quarto mandamento circundado com um círculo de ouro. E enquanto isso, Jesus abre o livro da vida e vê quem está e quem não está guardando o quarto mandamento, cumprindo o dia de sábado. E aí Jesus fez o juízo investigativo. Quem estava cumprindo, está salvo. Quem não cumpre, está condenado. Só ela precisa mostrar onde está isso na Bíblia, né? Mas herege não precisa. Herege fala da própria cabeça, né? E quem é tonto vai atrás. Né? Então, eu não consigo falar de outra forma. Você fala, pastor, mas você está sendo desrespeitoso com a religião alheia. O que eles estão falando de Jesus, do meu Jesus, como disse Lutero, o cão, ou melhor, Calvino, o cão late quando atacam o seu dono. Eu seria pior do que um cão se eu não defendesse meu Jesus. Não se trata de ser politicamente correto, não, irmãos. A gente tem que estar preocupado em ser biblicamente correto. Hereges. Jesus disse, está consumado. Mas Ellen White e os adventistas dizem que foi em 1844. O que aconteceu com os nossos irmãos nesses 1800 anos? Que morreram crendo em Jesus, mas crendo numa obra que não foi concluída, que só se concluiria em 1844. Hereges, filhos do demônio, não tem outra palavra para isso não. É lamentável isso, irmãos. E o que me deixa mais triste é ver muitos presbiterianos, muitos batistas, muitos crentes de igrejas sérias, admirando os adventistas. Estude as heresias deles, você vai ver o que eles estão dizendo. É uma zombaria contra o nosso Senhor Jesus, contra o santo Evangelho de Cristo. Vamos em frente.
provavelmente, aqui Lucas, a fala que Lucas registra, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a última fala de Jesus lá na cruz. Jesus não entregou o seu espírito, a sua vida, à morte, mas ao Pai. E aí, citando as palavras de Hendrickson, o Pai o recebeu na glória e na manhã da ressurreição restaurou o espírito do Filho ao seu corpo para não mais morrer. Quando o credo apostólico afirma que Cristo desceu ao Hades, você já viu essa expressão lá no credo apostólico? Muitos pensam que Cristo desceu ao inferno. Por quê? Porque de tanto assistir filminho de mitologia grega, sabe que Hades é a morada, é o submundo, Hades é o Deus do submundo, é o inferno. Né? Então Jesus desceu lá no inferno e anunciou o evangelho às almas que estavam perdidas, às almas que estão lá condenadas. E ainda acham até base bíblica para isso, né? Pegam o texto lá de 1 Pedro 3, 18 a 20, que fala que Cristo... Abra sua Bíblia lá, 1 Pedro. 1 Pedro 3, 18 a 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aí. Espíritos em prisão, o inferno. É isso mesmo? O versículo seguinte explica. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Peraí. Os espíritos em prisão aqui são as pessoas dos dias de Noé. É isso mesmo. Isso mesmo. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. O que Pedro está dizendo é o seguinte: Jesus Cristo, ele não se revela só no Novo Testamento. Jesus Cristo se revelou ativamente várias vezes no Antigo Testamento. Nos dias de Noé, em espírito, ou seja, não encarnado, né? Era o Cristo pré-encarnado, o Cristo não encarnado, ele se revelou nos dias de Noé. Quando João fala que Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, todo o evangelho que foi anunciado, toda a palavra, toda a mensagem, a revelação de Deus no Antigo Testamento, foi dada espiritualmente através de Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Pedro aqui não está falando de Jesus ter descido ao inferno, até mesmo porque, qual foi a resposta de Jesus para o ladrão na cruz, quando ele falou, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Qual foi a resposta de Jesus? Ainda hoje mesmo, estarás com quem? Comigo. Onde? Quando? Hoje. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele entregou o espírito dele ao Pai. Ele voltou, o seu espírito volta aos cuidados do Pai. O corpo dele ficou ali na sepultura. E é isso que o credo apostólico quer dizer por Hades. Quando lá no credo apostólico fala, desceu ao Hades, foi morto, sepultado, desceu ao Hades, significa que o corpo dele desceu à sepultura. Hades nada mais é do que o estado de estar numa sepultura, só isso. O corpo dele ficou na sepultura. E Deus então o ressuscitou. No terceiro dia, Deus uniu o seu espírito ao seu corpo, agora glorificado. Cristo é a primícia dos que ressuscitaram. Ele é o penhor da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Com corpos gloriosos, semelhantes ao seu corpo, na sua glória. Domingo, na escola dominical eu falei sobre isso. Continuaremos a falar sobre isso também nas próximas lições da escola dominical. Foi isso que aconteceu. Jesus Cristo, o Espírito dele não foi para o inferno. Não foi para o inferno. Não que
Deus não esteja no inferno, tá? A gente acha que Deus no inferno. Que é isso, pastor? Irmãos, o inferno não é a morada de Satanás. O inferno não é o lugar onde Satanás é o administrador, é o senhorio, né? E tem um monte de inquilino lá. Não, não tem nada a ver. O inferno é o lugar da condenação. É o lugar onde Deus revela a sua ira contra o pecado. Se Deus não estivesse, se Deus não fosse presente também no inferno, Deus não seria onipresente. Porque ser onipresente significa estar em todos os lugares, quer físicos, quer espirituais. Né? Mas o inferno é a manifestação da santa ira de Deus na sua plenitude contra o pecado. O que Cristo sofreu lá na cruz pelos eleitos, seria o sofrimento que os eleitos teriam no inferno, caso não tivessem sido eleitos por Deus. Pesado, né, irmãos? Rafa, você tinha levantado a mão? Que seria mais claro, né? Você pode usar isso como explicação. É que convencionou-se na fé reformada seguir tal como, né, um detalhe, o credo apostólico não foram os apóstolos que escreveram, tá? Credo apostólico, foram os apóstolos que escreveram. Não, o credo apostólico foi escrito por volta, começando ali no concílio de Nicéia, em 325, e depois no concílio de concílio de Calcedônia, ele foi ampliado, né? Concílio, por isso que uns chamam de credo niceno-constantinopolitano, né? Nome grande, mas isso aí é questão de história. Sim. O lugar seria o Tártaro, né? Uhum. É a sepultura mesmo, né? Porque o Tártaro seria o inferno, né? E para nós, Tártaro dá no dente, né? Que é um inferno que é um negócio no dente, né? Fala a verdade. Vamos lá, irmãos. Então a tal interpretação é totalmente equivocada, né? Cristo não desceu ao inferno. Cristo, após a sua morte, seu espírito foi para junto do Pai. Que é o que acontece com o nosso espírito. Se nós morrermos, hoje nosso espírito vai para Deus. Tá ok? O seu corpo esteve 3 dias sob o poder da morte, numa sepultura. Né? Mas de lá ele foi ressuscitado pelo poder de Deus. Irmãos, eu sei que você deve estar preocupado. Nossa, pastor, são 5 páginas hoje, né? E eu vou parar aqui, tá bom? Eu não vou seguir em frente não, porque é muita coisa para a gente ver. Semana que vem eu continuo com vocês a partir do versículo 51. Eu só peço aos irmãos que tragam a sua apostila, não percam a sua apostila, tá bom? Se você perder, a gente faz outra, não tem problema não. Mas, por questão de economia, então traga a sua apostila, não perca a sua apostila e traga ela semana que vem. Se você quiser já estudar em casa, o restante da apostila, pode estudar, não tem problema. Nós continuaremos a partir do versículo 51, né? Porque já está um pouco avançado o horário. E se eu fosse terminar toda a apostila, ia quase para as 10 horas da noite, né? Então eu não vou estender muito, tá bom? Deus assim nos abençoe.